Não, eu queria contar uma historinha. Eu casei recentemente, não tem 3 anos ainda. E quando eu resolvi casar, a Igreja Católica exige o certificado de batismo, né? Só que eu nunca convivi com a minha família e tal, e comecei a investigar, pelo menos com as pessoas mais próximas. Eu sabia quem tinha me batizado, que foi a Vera e o Mauro, que me adotaram quando eu era criança. Só que nenhum dos dois, a Vera já tinha morrido, o Mauro não tem contato. Então, eu tinha uma dificuldade, falei assim, mas como eu vou achar o meu certificado de batismo agora, né? E a única coisa que eu tinha era uma foto em preto e branco dos anos 70 e tal, que a Vera e o Mauro estavam me segurando no colo, em frente à igreja onde me batizaram. Eu sei que eu fiquei, acho que uns, sei lá, 1 mês e meio, 2 meses, procurando cada pessoa da família que eu conhecia, explicando a situação. Aí a pessoa falou, talvez eu não tenho essa informação, mas talvez a fulana tenha. Aí, você tem o telefone da fulana? Vou ver se eu te arrumo, semana que vem eu te mando. Então, sabe, foi um processo, assim, até chegar no aonde eu precisava. E não sair do lugar. E o tempo passando, e eu precisando mandar documentação e tal. Aí eu peguei a foto e, e alguém tinha me dado uma informação, falou assim, olha, nessa época aí, o Embu não era ainda uma comarca. Ele era, aliás, ele era uma comarca de alguma outra cidade. Ok. Aí eu fui procurar no Taboão da Serra, fui procurar em Pinheiros, porque diziam que foi extensão de lá, tal, não sei o quê. Em resumo, eu achei em Itapecerica da Serra e eu descobri pelo Street View, porque a foto que eu tinha da igreja tinha uma grade no subsolo da igreja, tinha uma grade, assim. Sabe aqueles subsolos que fica metade do corpo para fora, metade do corpo para dentro da terra? Tinha uma grade ali, e aí eu reconheci a igreja central de Itapecerica da Serra pelo formato da grade, que ainda é o mesmo até hoje, porque, obviamente, né, as coisas duram, os caras só pintaram e beleza. Então eu consegui, finalmente, descobrir que tinha sido batizado na igreja de Itapecerica da Serra, depois de quase 2 meses de busca. Liguei lá, aí a menina falou assim para mim, não, me dá a data do seu nascimento, seu nome, seu pai, tal, não sei o quê. Em 15 minutos ela falou assim, você me dá seu endereço, eu te mando o documento. Então, um negócio tão absurdo assim, para mim seria difícil, e só foi possível graças à tecnologia, porque ninguém da minha família, como todo mundo, a maioria já morreu, alguns eu não tenho contato, moram em outros lugares e tal. O jeito que eu encontrei de achar o documento foi através do Google, porque informação ninguém tinha. E eu concordo contigo, Cláudia, quando você tem essas informações do seu ancestral, né, do seu antepassado, ela enriquece tanto essa sensação de conforto, né, de falar assim, eu sei de onde eu vim, eu sei qual foi a história, ela é bacana por conta disso. Complementa aí, Cláudia. Continua. Não, então, interessante você falar isso, porque nós fomos padrinhos da minha sobrinha, minha cunhada é católica, e convidou a gente para ser padrinho, né? E a gente acabou tendo que. O Alexandre, por sorte, eu já tinha. A mãe dele deu todas as fotos para mim, e junto com as fotos dele, que ele nem imaginava, ele não sabia, veio a certidão de batismo dele. Mas a minha, eu achei assim, como eu tenho todas as coisas da minha primeira comunhão, eu achei que a minha mãe já tinha me entregado. Falei assim, não, minha mãe me entregou e eu devo ter entrochado, né? Porque a gente, é o tipo da coisa que a gente não sabe, né? Eu mesmo, como não sou católica, não casei na igreja, não batizei meus filhos, eu nunca precisei desse documento, né? E aí o meu irmão estava precisando, porque só podia marcar o batizado se tivesse os nossos certificados. Se a gente fosse batizado, estava ok.
Aí eu fui batizada na Santo Antônio, ali na Vila Guiomar, né? Na Vila Alpina, na verdade, ali. Aí eu liguei para a igreja também, né? Liguei para a igreja e falei, olha, eu preciso de uma segunda via, né? Do meu documento e tal. Também foi muito rápido, a menina já conseguiu, tem todo um serviço de WhatsApp e tal. Só que aí a menina começou a olhar e viu que o meu nome estava todo errado no histórico lá. E aí eu tive que pedir uma segunda via arrumando a minha certidão. Só que nesse interim, meu irmão comentou com a minha mãe achou, estava guardado com ela mesmo, inclusive até a concha que batiza, sabe assim, a minha mãe tem guardada. Minha mãe ficou horrorizada, porque onde já se viu porque no registro eles colocaram como Srautmann, gente. Eu falei, da onde que tirou isso? E aí, uma coisa interessante que eu achei que assim é mais uma informação que eu acho bacana é que quando eu era criança lá na Vila Guiomar, a gente ia na igreja na Santo Antônio, né? Embora eu tenha feito minha primeira comunhão na São Judas, que é no Campestre, eu frequentava a Santo Antônio. E tinha um frei na Santo Antônio, era um freizinho, assim, e eu gostava muito daquele frei. Eu não sei, tenho uma lembrança dele, né? Ele era um frei franciscano, e eu tinha uma lembrança muito boa dele. E aí eu descobri que foi ele que me batizou. E ele que escreveu meu nome errado, inclusive, porque a moça falou para mim que o Frei, ele escrevia tudo errado e ele deve ter escrito o registro. Só que na certidão mesmo não está errado, tá certo. Mas lá na igreja estava errado. E é interessante isso, né? Que a gente vai buscando. Coloquei o sobrenome do Alexandre. E o Freizinho, mas assim, é engraçado como a gente tem às vezes até uma ligação e a gente nem sabe, né? Porque ele era um Frei bem bacaninha, assim. Ai, Alexandre, como você vê, desculpa. Só uma parte, porque eu achei interessante essa história de. Porque eu tive que viver esse processo, eu vivi esse processo agora, né? De ter que E você buscar tem isso. passaporte? Não, ainda não tenho. Sorte sua que você consertou isso antes de tirar o passaporte, que senão você ia sofrer um tanto. No batismo, do batismo. Não, não por conta do batismo, mas por conta do seu nome estar grafado errado, né? Ah, sim, mas era lá na igreja, né? Mas o meu nome tá certo em todos os meus documentos. É o Frei mesmo que na hora que foi passar, Ah, tá, que entendi. escreveu errado, entendeu? Aí eu tive que fazer uma segunda vez. Eles cobraram de você, porque de mim cobraram. Cobrar. Não, a Cris tem uma história incrível, assim, porque eles pretendem tirar a cidadania italiana, né? E tem um processo aqui no Brasil, na Itália, tal, não sei o quê. Só que aí ela caçou durante, acho que bem uns 2 anos também, a origem da avó dela. Vários rolos, um dia ela te conta, mas o principal é que ela descobriu agora, com 40 anos, 42 anos, que, na verdade, o avô casou com a avó, não sei se é avô ou bisavô, acho que bisavô. Casou com a bisavó e alterou a idade dela para poder casar, e porque ela era menor de idade na época. Então, todos os registros feitos depois dela, todos eles estão errados. E para o processo de cidadania, ela tem que consertar todo o documento de todo mundo até chegar nela. Bom, alguém tem mais algum incremento? Não? Eu gostaria só de encerrar propondo justamente essa reflexão, né? Se a gente não é desse mundo, se a gente é espírito de passagem, eu entendo a parte emocional, mas se a gente pensar pela parte espiritual, não faz muito sentido a gente ter apego a esses lugares, a essas casas, a esse cenário, né? Sim, eles estão ligados à nossa infância, à boa fase da vida, a uma diversidade de coisas. E eu estou dizendo isso porque como eu mostrei lá na minha fotinho,
a vida inteira fui muito seguro com isso, né, de manter os pés no chão. Então, as decisões que tomei sempre foram pautadas pela segurança, assim, né, assim, vou pelo seguro, né, vou pelo que é mais certo, né, menos pelo duvidoso. E ultimamente eu tenho percebido que essas coisas, na verdade, não têm tanta importância assim, embora seja parte da minha personalidade por exemplo, eu tinha esse pensamento, assim, vocês sabem a casa onde eu moro, eu falo assim, o dia que eu vou ficar aqui até o dia que eu conseguir comprar minha casa, porque eu não quero mais mudar. Eu já mudei 19, cara, não quero mais, chega. E cada mudança as coisas vão ficando pelo caminho, as memórias vão se perdendo, né? Vocês sabem como é. Então, na minha cabeça eu tinha esse pensamento, falei assim, não quero mudar mais não, cara, chega, é tortura isso. E hoje em dia eu já penso assim, não, o lugar em que eu estou, na verdade, é o de menos, né? A ponto de eu achar que eu não preciso nem mais de casa. Compro um carro, monto uma cozinha ali, uma caminha e beleza, e sai por aí. Vocês estão com a palavra final, por favor. Acho que é mais importante com quem do que onde, né? Opa! Aê! Aê! Então, porque, assim, eu acho que tudo tem um motivo, né? Embora a gente tomou rumos diferentes, viveu em lugar e vive em locais diferentes, eu acho que tudo tem um motivo. Inclusive para a gente ter nascido e crescido, ter chegado a tal local, ter saído desse local, acho que tudo tem um propósito. Não estou falando de destino, mas existe um propósito. E esse propósito ele está ligado ao nosso livre-arbítrio, né? Que a gente poderia, por exemplo, ter seguido um caminho completamente diferente, né? Que é a nossa decisão. Existe um plano, mas o plano não é um destino, né? Então a gente traçou esse plano, cabe a nós executar ele como planejado, né? Mas eu acho que tudo tem um motivo. A gente teve e tem, na verdade, uma importância no lugar onde a gente esteve, no lugar onde nós estamos e com as pessoas que nós estamos, né? Então a gente já até comentou várias vezes, né? A gente, o nosso caminho como grupo aqui, ele começou separado, ele juntou, separou e juntou de novo, né? E isso, e a gente já falou muitas vezes, vocês falaram aqui hoje, não é uma decisão que foi tomada agora, é uma decisão que já veio lá de trás. Não sei nem se foi aqui nessa encarnação, né? Pode ter sido coisa anterior a isso, inclusive, né? Mas foi uma decisão que a gente já tomou. E acredito que a gente tenha seguido, de certa forma, um plano, seguido o plano que a gente bolou lá antes de chegar aqui, né? Para convergir ao que nós somos. Talvez a gente poderia ter sido melhores ainda, sim. Mas eu acho que hoje nós somos melhores do que a gente foi no passado. Talvez não tanto quanto o potencial que nós teríamos, mas que com certeza nós somos melhores, isso sem dúvida nenhuma. Essa foi para você, Carla. Eu estava aqui pensando que tem uma história também que assim, né? A gente tinha, meu avô tinha uma chácara em Mojimirim. Minha família toda é de Mojimirim por parte de mãe, né? Família toda não. Meu avô é espanhol, minha avó é descendente de português, mas eles se casaram, se conheceram em Mojimirim. E uma determinada época da vida, meu avô comprou um terreno, construiu uma chácara. E essa chácara era um lugar extremamente importante para a gente, porque a gente passou todos os momentos, férias. Então, quando ele comprou, eu era criança bem pequena, e depois a gente foi vivendo aquela experiência todo o tempo, né?
E chegou um determinado momento, depois que meu avô morreu, que foi feita uma partilha, né? E o meu tio tinha uma parte do terreno da chácara, acabou ficando com a chácara. E teve uma época da vida dele que ele precisou vender a chácara, porque a situação ficou muito difícil e tal. E, assim, foi um processo muito doloroso, porque para todos nós, né, da família, inclusive para o meu tio também, né, ter que se desfazer disso. E, e eu fiquei muito, porque era o lugar que meu avô mais amava, assim, e a gente tinha um carinho muito grande naquele lugar e tal. E quando a chácara finalmente foi vendida, né, que a gente soube da notícia, eu fiquei muito mal, né, muito, muito mal. Mas aí eu comecei, eu sempre, quando eu fico muito mal, eu peço para os espíritos para me mandar, assim, não é que eles têm que me mandar alguma coisa, mas eu peço ajuda, né? E às vezes você vem alguma coisa e eu pensei pedir para eles, olha, me ajuda, tá doendo bastante, né? O que eu faço? E aí veio na minha cabeça que eu tinha que abrir o Evangelho. E aí eu abri o Evangelho bem na parte que dizia assim: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, né? Então eu entendi naquele momento que aquilo era só um lugar, que tudo aquilo que eu tinha na minha memória e todas as coisas que a gente viveu ali não era por causa do lugar, mas era por causa da nossa, né? Da nossa família. Então, eu senti, né? E me apeguei, estava apegada, mas a mensagem que eu tive era essa: você não tem que se apegar, não é ali, as coisas não são aí, é como o Alexandre falou, não é o que, onde, é quem, né? Como você, com quem você está, as memórias que você constrói. Então, seja numa casinha simples de chão de terra, seja numa. E aí eu me lembrei de um episódio de um programa de televisão, que eu acho que era o Video Show, eu não lembro direito, que o Matheus Nachtergaele, sabe, aquele ator, ele vai até a casa que era a casa dos avós dele, uma chácara também, sabe? Gente, aquilo foi tão emocionante porque ele chorava tanto e eu imaginei que se eu tivesse a oportunidade de ir hoje, onde é a chácara da minha avó, né, onde era, né, eu faria a mesma coisa, eu choraria, eu colocaria, mas eu sinto que não é pelo o lugar, mas sim pelas memórias que a gente construiu, né? Não Então, pode ser egoísta, né, Cláudio? exatamente. Então, assim, para quê? Se meu tio estava necessitando daquele momento, daquilo, por que a gente tem que segurar aquilo? Ah, porque é da família? Não, eu acho que aquilo está a serviço do que a gente está passando, das necessidades que a gente tem. Então, independentemente do lugar ou daquilo, do valor sentimental. Eu tenho a sorte, por exemplo, de a minha avó mora na mesma casa desde que eu nasci. Então, a casa que inclusive, eu morei por um tempo é a casa da minha avó. Eu tenho muitas memórias, todas as minhas fotos são no mesmo lugar que eu consegui tirar foto dos meus. Foram as nossas fotos, foram as fotos dos meus filhos, e talvez, provavelmente, serão a foto dos filhos dele, porque aquela casa da minha mãe, quer dizer, vai ficar com a minha mãe. Então, a gente tem. Aquela casa é o centro. Eu entro naquela casa, eu sinto o cheiro da minha infância. Porque é a casa, é a mesma casa, do mesmo jeitinho, que minha avó não aceita mudar. Então, mas eu tenho certeza que isso é uma coisa que a gente entende que não, a gente não tem que se apegar ao lugar, mas sim às memórias que a gente tem. Então, é uma coisa assim que é para a gente refletir, porque não é tão fácil, né? Dói. Quando vendeu a casa da minha outra avó também, que foi uma vida inteira, eu senti. Mas passa, porque não é aquilo que a gente viveu não vai apagar, né? Então acho importante a gente pensar nisso, que o que vale são as memórias e são as pessoas que fazem parte da nossa vida. Os locais, a gente faz a diferença. Pode ser num lugar simples, como num lugar luxuoso. O que importa é você estar com as pessoas que você ama. Eu tô aqui pensando, porque assim, essa questão por exemplo,
recentemente, uns 2 anos mais ou menos, eu voltei lá para o bairro. Eu estava lá em São Paulo passeando e por acaso eu estava ali perto de onde eu morava. Voltei de carro para ver lá o local. Tudo igual, exceto a minha casa, onde a gente morava. Mas isso já era esperado, porque meu pai se desfez da casa, da foto, porque teve problemas de fundação, vazamento, não sei o que e tal. Aí nessa meu pai entrou em dívida, não sei o que, e vendeu a casa. Então a gente já sabia naquele momento que assim, ó, acabou, morreu aqui. De agora em diante, não só o passado, mas não só o local em si, mas vai ter toda uma mudança estrutural. Tanto é que eu passei lá recentemente, como eu falei agora há pouco, estava tudo diferente. Tudo, exceto, assim, tudo igual, exceto a minha casa, onde eu morava, que estava diferente por conta que ela foi reformada, teve que fazer toda uma recuperação. Mas, voltando à pergunta do Sidney, eu acho assim, eu não tenho muito forte essa questão do pertencimento. Para mim é muito claro assim, estou no mundo, mas não sou do mundo. Isso para mim é muito claro. E isso, para mim, tem que ser uma coisa, pensando agora no Espiritismo, que tem que ser assim. Porque, como o Sidney disse, há muitas moradas na casa do meu pai, não adianta de querer ficar eternamente preso aqui na Terra. Porque, assim, de repente a gente pode evoluir mais rápido que o planeta. Ou não. De repente o planeta evolui mais do que a gente. De qualquer forma, a gente só vai continuar aqui na Terra se a gente mantiver o mesmo ritmo de evolução. E sabe se Deus, se de repente não vai entrar numa missão. Né? Não, agora você tem que ir lá para o outro lado da galáxia, encarnar não sei aonde, porque, enfim, você vai ter que fazer o contestação espírita lá na estrela XYZW da galáxia, ou nem na Via Láctea, uma outra galáxia. Essa noção assim astronômica para mim é muito clara, essa astronômica e espiritual. Então, para mim é muito claro. Como já falei lá, a primeira paulada que eu tive na cabeça foi eu me tocar que nós somos seres eternos. Não tem como descriar. Nós estamos criados, ponto. Aí que nem o Alexandre falou, Alexandre, você vai ter que se aturar pro resto da sua existência. Não mente que é feio. Você acabou de dizer que o vaso que você quebrou com a cabeça ali foi a pior paulada que você tomou. Também, Outra. é verdade. Depois eu tenho até outra foto aqui que eu estou fazendo uma apresentação na escola com os esparadrapos aqui na testa, e aí eu tenho a cicatriz até hoje. Aqui agora. Na hora que eu trocar meu telefone, que eu vou chegar bem pertinho assim, vou mostrar, tá vendo? É isso aqui, ó. Sem contar, assim, se eu juntar todos os pontos da minha cabeça, dá mais de 20, se eu não perdi a conta, mas enfim. Às vezes eu tenho a sensação de que a nossa existência é meio que um quebra-cabeça, que a gente vai tentando montar as peças. Eu, particularmente, tenho essa sensação muito nítida. Por exemplo, não é por acaso que eu sou surdo num ouvido. Eu fico pensando, gente, o que pode ter acontecido numa outra encarnação, para o meu espírito ter reencarnado e eu perdi a audição por conta de uma sequela daquele surto de meningite que teve em São Paulo. Que eu fiquei entre a vida e a morte. Minha mãe já tinha entregado para Deus, literalmente, ela me contando. Ó, o médico chegou para minha mãe e falou: olha, se ele passar de hoje, beleza, se não. E minha mãe já tinha perdido 2 meninas. Eu fui o quarto biologicamente. De 2 que já tinham. As 2 irmãs biológicas mal passaram de 1 ano e meio. Né? Então, a minha mãe, eu era o quarto, minha mãe falou: pronto, é mais um que vai, né? Jogou na mão de Deus. E no dia seguinte eu amanheci melhor. E estou aqui até hoje. Mas eu perdi a audição por conta disso. Mas desde que eu me conheço por gente, eu só escuto, eu sou mono. Eu não sou estéreo. Eu só escuto nesse lado de cá. Se eu detesto, eu quero matar o cara que faz gravação em 2 canais. Aí vem a voz de um instrumento no outro. Eu fico, porra, eu faço isso, inverto, para poder escutar. Eu falo, bom, eu quero escutar a voz, quero escutar o som. Eu não tenho essa opção que vocês têm. Eu não tenho. Desde que eu me conheço por gente, eu escuto mono. Eu não tenho noção espacial. Quando eu escuto um som, eu vou atravessar a rua, estou dirigindo, escuto uma buzina, eu não sei de onde vem. Eu sei que vem. Eu não sei se vem de lá, se vem de cá, se vem de trás, se vem do lado, não sei. Porque quando você escuta mono, você perde essa noção espacial. Tem toda essa linguagem de Libras.
Aliás, é uma coisa que eu quero aprender antes de desencarnar. Eu preciso aprender. Vai que eu perco o outro ouvido, eu já pelo menos já estou, né, preparado para me comunicar. Eu vou conseguir falar, mas escutar não vai ser complicado. Alguém vai ter que fazer as libras para mim. E, enfim, eu olho para trás assim, eu dificilmente, por exemplo, o Sidney falou assim, eu não estou mais com a casa, não tenho mais essa necessidade de ter o meu lugar. Eu, felizmente, né, a vida sorriu para mim, eu consegui ter casa própria mais de uma vez. Tá? Mas eu olho hoje, por exemplo, hoje onde eu moro, aqui em Pirassununga, não é meu, é da Laura, é para meu usufruto. Está em nome da minha filha, mas não é meu. E eu não vejo mais, assim, você chega na hora que você dobra o cabo da Boa Esperança, por isso que eu acho que o Cid tá chegando, já tá dobrando, viu, Cid? Porque você tá com esse sentimento, é porque você já tá dobrando. Chega uma hora que você fala, meu, eu não quero mais. Não é o tipo de coisa que eu vou levar pro caixão. Você começa já a pensar em coisas, que eu vou levar pro caixão? Uma casa não é, você não leva. Um carro você não leva. Então você já começa a ter essa visão. É engraçado, bem, né? É coisa de papo de velho mesmo. Mas eu estou velho, eu estou meio seco. Então, você já começa a ter esse desprendimento, que é natural. Tá? Eu vejo isso como um processo natural. A residência é um dos primeiros, se não o primeiro que você tem. Fala, não vou enfiar uma casa num caixão. E eu entendo, por isso que tinha as pirâmides, os mausoléus e tudo mais, que o pessoal mais antigo fala, não, pai, eu vou morrer, mas não, eu quero levar tudo comigo, minha casa, meus escravos, meu não sei o quê, meu tesouro, meu isso, meu aquilo, fazia pirâmides, mausoléus e tudo mais, né, na ignorância que cada um tinha na época, né? Não vai levar. Então, esse desapego eu acho interessante. Eu acho, vejo que é um processo natural. Nós temos, enquanto espíritas, espíritos eternos e espíritas, que temos essa noção, começar a desenvolver isso, sim. Nós temos que falar, não, pera lá, estou aqui de passagem. Como diria aquela música, lá, acho que ela foi imortalizada na Marisa Monte, mas na realidade é do Branco Melo com o Arnaldo Antunes, que é o Não Sou da Sua Rua. Não sei se vocês lembram dessa música. Que ele fala, eu não sou da sua rua, não sou o seu vizinho. Eu moro muito longe sozinho. Eu não sou da sua rua, não falo a sua língua. Minha vida é diferente da sua. Estou aqui de passagem. Essa frase, estou aqui de passagem, para mim é assim, cara, isso aqui é a maior definição do que é um espírito reencarnando sucessivamente. Cara, nós temos que ter essa noção, estou aqui de passagem. Esse mundo não é meu, esse mundo não é seu. É assim que eles terminam a canção. E não é. Eu insisto, eu tenho essa convicção. Estou no mundo, mas não sou do mundo. Estou aqui de passagem. Então, para mim, isso é claro. O que às vezes me incomoda são algumas peças do meu quebra-cabeça que estão soltas. E isso incomoda. Não sei se incomoda vocês, mas a mim incomoda. Acho que aí é o meu lado físico falando mais alto. Eu faço modelagem determinística. Então, eu tenho a equação, eu quero saber quais são os parâmetros para poder chegar na resposta. Porque se um que faltar, danou-se, a solução está aberta. E aí, aí qualquer solução é solução. De repente, esse é o lado bom também, né? Ou seja, inclusive é um dos episódios que eu já vou dar o spoiler aqui, daqui a pouco eu já deposito na pasta, que vai se chamar O Meu Destino é Mudar o Meu Destino. Que é justamente, eu quero tocar nessa questão que alguém falou do livre-arbítrio. O nome do episódio vai ser Meu Destino é Mudar o Meu Destino, alterar o meu destino, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Tá? Mas enfim, acho que eu falei demais aqui, eu estou aqui N minutos falando. Então, assim, para mim, essa questão do desapego é tranquila. Tá? E eu entendo isso como um processo natural. É difícil a gente falar de apegos e desapegos, né? Porque, igual, eu me sinto apegada aqui, mas eu acho que é porque eu preciso viver aqui, né? E, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que eu deixei um lar, né? Que isso fala muito para mim, esse lar. Existe um lar que me espera, que me aguarda, que eu vim de lá, né? Então, é complicado falar sobre isso, mas, assim,
O que o Sidney falou, a gente não está aqui por acaso. Então, se eu vivo aqui, eu estou aqui, é porque eu preciso passar por uma experiência aqui. Se eu sair lá de Recife e vim para cá, fui atraída para cá, existe um motivo, né? Nós tivemos inúmeras reencarnações em inúmeros lugares. Existem lugares que a gente não pode nem ir, porque vai mexer muito com o nosso íntimo, vai mexer muito com os nossos apegos também, porque a gente ainda não é um espírito tão evoluído e tão desapegado de tudo, né? Nós temos apego às nossas histórias, às nossas experiências, porque foram elas que nos fizeram chegar até aqui, e elas são importantes para nós. Existem lugares que a gente teve boas experiências, lugares que nós tivemos experiências ruins. Mas o mais importante é o hoje, né? Onde eu estou, por que eu estou e o que eu estou fazendo no meu dia. E o nosso coração, porque assim, se você está bem com você mesmo, qualquer lugar do mundo que você for, você vai estar bem. Você vai carregar isso. Você vai se adaptar. Então a gente tem que só expandir. A gente está falando das nossas amizades aqui, nesses nossos reencontros. Nós vamos ser amigos eternos, mas vão chegar outros. A gente ainda vai ter neto, né? Eu acho, né? Mas a gente ainda vai ter nossos netos, vão ter as pessoas que vão se envolver com os nossos filhos, né? Quantas pessoas vão chegar ainda no nosso caminho? E a gente vai falar, nossa, aqui é o meu lugar. Né? Ou que a gente vai embora, que a gente vai mudar, né? A gente nunca sabe. Né? Meu tio mesmo morou tanto tempo no Rio de Janeiro, é um lugar que ele morre de vontade de voltar. E aconteceu uma coisa muito grave que ele não pode mais ir para lá. Agora ele mora lá no Paraná. E aí eu fico pensando, ele morou em Recife, morou no Rio de Janeiro, morou em São Paulo, agora está morando no Paraná. Sem vontade, né? Porque a vontade dele era morar no Rio. Mas por que ele tem que morar lá? Quais as pessoas que ele precisa encontrar? Que experiências ele precisa viver ali? Então, existe lugar que vai ser sofrido para a gente viver. Existe lugares que para a gente vai ser tão gostoso, mas que a gente também não vai poder ficar ali. Né? Então, assim, a gente que é espírita, a gente sabe que a gente tem um longo caminho. Né? A gente está falando aí de uma eternidade, a gente está falando aí de 200 mil anos de atividade mental que a gente tem. É muito pouco. Né? E desses 200 mil anos é muita coisa repetitiva. Né? Então, a gente tem resistência a mudanças. Né? Aqui, nós, nesse grupo, eu estou falando da gente, a gente ainda tem a opção de escolher. Nós temos opção de escolher. Nosso livre-arbítrio não está tolhido. Né? Mas a gente tem que pensar também nessas pessoas que não têm opção nem de escolher onde morar. Agora, nesse frio, eu fico pensando, gente, essa noite choveu a noite toda. Não sei onde vocês moram, mas aqui na Sidney, a noite inteira, nesse frio, chovendo. Pessoal que mora na rua, gente, pessoal que perdeu casa, né? Essa situação que a gente está vivendo no país, eles não têm escolha. Carla, pleno 21, as pessoas morrem de frio na maior cidade da América Latina. Isso é inaceitável. Então, morrer de frio, não dá. Então, a gente, são coisas muito difíceis, mas assim, a gente tem que ver que a gente tem que agradecer. Eu falo todo dia, a gente tem que ter vergonha de reclamar. Porque a gente tem onde dormir, a gente tem uma cobertura, a gente tem comida, a gente tem água e luz. Né? E a gente não sabe o que vai ser daqui para frente. Porque hoje pode estar tudo bem, amanhã a gente não sabe. Então, assim, cada dia a gente tem que falar graças a Deus. Né? E fazer o nosso melhor para poder ajudar também quem não pode, né, gente? Então, eu acho que quem está numa posição um pouco mais confortável tem a obrigação de ajudar quem não está. Né? Nem que seja só com oração, pedindo, né, proteção, pedindo um conforto espiritual para quem sofre, né? Bom, pessoas, muito obrigado pelo tema de hoje. Eu quis trazer essa reflexão porque acho importante a gente ser menos apegado às coisas mundanas, e quando você percebe, você está
justamente fazendo o contrário, né? Todos os dias a gente faz o contrário. Então, espero que você possa refletir também da sua origem, o porquê que você chegou onde está, por que que você gosta tanto daquela casa, daquele bairro, daquela cidade, por que que você não quer nunca sair dali. Porque tudo isso, como a gente disse aqui, é passageiro, é momentâneo. E eu tenho hoje, eu já comentei isso algumas vezes, eu tenho a sensação que eu estou correndo atrás ainda do meu universo. E ao contrário do José, eu não acho que a minha jornada está terminando, não. Muito pelo contrário, eu acho que eu tenho que correr atrás para fazer tudo que eu pretendo ainda, né? Então, eu acho que eu tenho mais um tanto de vida, pelo menos o dobro pela frente. E só que nesse tanto de vida eu tenho que correr atrás, porque eu não fiz nem um terço daquilo nem um décimo daquilo que eu imagino ser legal, né? E seria legal se todo mundo pudesse refletir também e fazer essa reflexão de dizer, de pensar, o que eu estou construindo para minha evolução, né? Essa foi a intenção de mostrar a origem e o ponto que a gente está hoje. Muito obrigado, ouça a gente em todas as plataformas digitais e nos vemos na próxima semana.